Nas profundezas do Atlântico e do Ártico, Moscou apresentou ao mundo uma peça que promete alterar a lógica de todo o equilíbrio estratégico global. Trata-se do Poseidon, um veículo subaquático não tripulado com propulsão nuclear, projetado para cruzar oceanos inteiros sem ser detectado. Diferente de qualquer torpedo convencional, o sistema foi concebido para operar de forma autônoma, aproveitando o relevo do fundo oceânico e evitando as rotas de patrulha da OTAN. Segundo o Ministério da Defesa russo, ele é capaz de permanecer em missão por longos períodos, manobrando com rapidez em profundidades que excedem a capacidade de rastreamento dos sonares ocidentais. O Poseidon integra a nova geração de armamentos estratégicos desenvolvidos pela Rússia após 2014, quando as tensões com o Ocidente se intensificaram com a crise na Crimeia e as subsequentes sanções impostas a Moscou. O Kremlin descreve o sistema como um divisor de águas, não apenas pelo seu potencial ofensivo, mas por representar um salto tecnológico em miniaturização nuclear. O drone submerso abriga um reator compacto de dimensões reduzidas, mas com potência comparável à de um submarino convencional, capaz de impulsionar o veículo por milhares de quilômetros em total silêncio. Durante uma de suas apresentações anuais ao parlamento russo, Vladimir Putin afirmou que o Poseidon inaugura uma nova era de dissuasão estratégica, em que a profundidade e a autonomia substituem a velocidade e o volume como principais armas da supremacia naval. Fontes próximas ao Estado-Maior russo relatam que, em ensaios realizados no Ártico e no Pacífico Norte, o drone teria percorrido trajetórias intercontinentais, executando manobras evasivas de longa duração, algo considerado inatingível pelas defesas navais existentes. Para Moscou, essas provas confirmam a eficácia de uma tecnologia capaz de superar o que chamam de escudos do século XX. O coração do projeto está no reator nuclear miniaturizado, fruto de décadas de pesquisa em engenharia energética e hidrodinâmica. A combinação de baixo consumo, alta densidade de energia e total independência logística transforma o Poseidon em um sistema praticamente autossuficiente. Ele pode navegar por meses, sem necessidade de reabastecimento, mantendo velocidade constante e trajetória imprevisível. Essa característica o torna simultaneamente uma ferramenta de ataque e de vigilância estratégica, apta a se posicionar próximo a portos, bases navais ou corredores marítimos cruciais, como o Canal da Mancha ou o Atlântico Norte. Do ponto de vista militar, o Poseidon pode ser equipado com diferentes cargas, desde ogivas convencionais até artefatos nucleares de alto rendimento. Analistas indicam que sua velocidade pode ultrapassar 200 km por hora e que o veículo atinge profundidades de até 1.000 metros. Em condições de guerra, essas capacidades permitiriam ao drone atingir grupos de porta-aviões ou bases costeiras, com mínimo aviso prévio, reduzindo drasticamente o tempo de reação do inimigo. A doutrina russa de dissuasão nuclear, revisada em 2023, já incorporou o sistema ao seu conceito de ataque de segundo escalão, ou seja, uma arma de retaliação projetada para garantir destruição mútua em caso de conflito nuclear total. Paralelamente, Moscou desenvolve o Burevestnik, um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear e trajetória imprevisível, pensado para escapar de radares e interceptadores. Juntos, Poseidon e Burevestnik compõem um eixo estratégico de dissuasão dupla, um domina o ar, o outro o oceano. Para os analistas da OTAN, o avanço russo representa um desafio logístico e tecnológico de grandes proporções. As defesas submarinas do Atlântico, baseadas em sistemas acústicos e sensores fixos desde a Guerra Fria, não foram projetadas para lidar com plataformas autônomas de longo alcance. Isso exigirá investimentos bilionários em novas redes de detecção, drones antissubmarinos e inteligência artificial aplicada à vigilância marítima. Segundo especialistas do Pentágono, se as especificações divulgadas forem precisas, o Poseidon forçará os Estados Unidos e seus aliados a redesenhar por completo sua arquitetura de defesa naval. No campo político, a Rússia explora o fator psicológico
psicológico da incerteza. O Kremlin divulga apenas fragmentos de informações, testes, trajetórias parciais e discursos cuidadosamente calculados para maximizar o efeito de dissuasão. A lógica é simples. Quanto menos se sabe sobre o número de unidades produzidas, sua localização ou seu real alcance, maior é o impacto simbólico do medo. Putin chegou a afirmar que o segredo é parte da defesa, indicando que a dissuasão moderna se sustenta mais na percepção do inimigo do que no uso efetivo da força. Analistas ocidentais destacam, contudo, que grande parte das declarações vindas de Moscou ainda carece de confirmação independente. O segredo que envolve o Poseidon é, em si, parte da estratégia russa, uma cortina de incerteza cuidadosamente construída para gerar impacto psicológico tanto nos meios diplomáticos quanto militares. Nenhuma potência estrangeira teve acesso direto para testes realizados no Mar de Barents ou no Ártico, e nem organismos internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, receberam relatórios técnicos detalhados sobre o funcionamento do reator nuclear miniaturizado que alimenta o sistema. Essa ausência de verificação cria um paradoxo. O mundo discute uma arma cujo potencial é amplamente aceito, mas cuja eficácia real ainda permanece envolta em mistério. A falta de transparência, aliás, tem raízes políticas e históricas. Desde o colapso da União Soviética, Moscou aprendeu que o sigilo pode ser tão poderoso quanto o armamento em si. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos construíram sua doutrina de dissuasão com base na previsibilidade, satélites, relatórios, tratados e monitoramentos mútuos. A Rússia, em contrapartida, hoje aposta na imprevisibilidade como ferramenta de intimidação. O Poseidon é, nesse sentido, tanto um artefato militar quanto uma peça de teatro geopolítico. Quanto menos se sabe sobre ele, mais efetivo se torna seu papel como símbolo de ameaça e soberania. Mesmo sem provas diretas, o impacto político foi imediato. O simples anúncio de que o sistema havia atingido estágio operacional bastou para reorganizar prioridades dentro da OTAN. Países como o Reino Unido, a Noruega e os Estados Unidos intensificaram o monitoramento de rotas marítimas no Ártico, especialmente nas áreas próximas ao arquipélago de Svalbard e às bases russas de Murmansk e Severomorsk, de onde se acredita que os testes tenham sido conduzidos. Novas missões de vigilância eletrônica e patrulhas anti-submarino foram lançadas no Atlântico Norte, transformando as águas geladas da região em um novo palco silencioso da dissuasão moderna. Nos bastidores diplomáticos, o tema reacendeu velhas preocupações. Em Washington, o Pentágono classificou o Poseidon como arma de destabilização estrutural, enquanto em Bruxelas, altos oficiais da OTAN discutem a criação de um consórcio para desenvolver sensores subaquáticos de longo alcance. Até mesmo países tradicionalmente neutros, como a Suécia e a Finlândia, agora membros da aliança, reforçaram suas defesas costeiras, temendo que o sistema possa patrulhar invisivelmente as proximidades do Báltico. O anúncio russo, mesmo sem um único disparo, alterou o mapa das prioridades de defesa europeia. Em síntese, o Poseidon transcende o conceito de armamento. Ele é, acima de tudo, uma declaração estratégica, um lembrete de que o poder, no século XXI, também se constrói no terreno psicológico e simbólico. Ao deslocar o campo de disputa para o fundo dos oceanos, a Rússia não busca apenas vantagem tática, mas também uma vitória narrativa, provar ao mundo que ainda dita as regras do tabuleiro geopolítico. Com autonomia quase ilimitada e capacidade de operar nas camadas mais inóspitas do mar, o Poseidon converte o silêncio das profundezas em ferramenta de dissuasão. É o renascimento de uma antiga ambição russa, transformar o mistério em força e o invisível em domínio. Depois de décadas tentando recuperar a influência perdida desde o fim da União Soviética, Moscou aposta agora em um tipo diferente de poder. O poder de ser temido, não por aquilo que mostra, mas por aquilo que escolhe esconder. O centro da disputa na Ucrânia mudou de lugar. O conflito que antes se desenrolava nas trincheiras de Donetsk e nas ruínas de Bakhmut, agora se transfere para o interior do parlamento, nos salões do poder de Kiev. O som das sirenes e das explosões foi substituído por silêncios carregados de tensão política, por reuniões discretas e por alianças que se formam e se rompem com a mesma velocidade com que as frentes de batalha mudam de posição. Dentro da capital, uma frase dita por um assessor próximo ao alto
alto escalão soou como divisor de águas. O presidente já não controla a máquina que o sustenta. Dessa vez, o golpe não veio de fora. O desgaste nasceu de dentro, da própria estrutura do governo e da exaustão de um país que há quase 3 anos tenta resistir à ofensiva russa sem encontrar estabilidade política. Volodymyr Zelensky, que em 2019 ascendeu como símbolo de renovação e esperança, vê agora sua base política se desintegrar pouco a pouco. Deputados que um dia o apoiaram evitam associar seus nomes ao seu governo. O círculo de confiança que o acompanhava desde a campanha de 2019 se reduz a poucos conselheiros, enquanto antigos aliados preparam terreno para uma nova configuração de poder. No coração de Kiev, a Rada Suprema, o parlamento ucraniano, tornou-se o principal campo de disputa. Em meio à instabilidade, o ex-presidente Petro Poroshenko, líder do partido Solidariedade Europeia, emergiu novamente como figura central. De seus escritórios em Lviv e reuniões discretas em Bruxelas, Poroshenko articula uma coalizão de oposição, disposta a tomar o controle legislativo e reorganizar o governo. Diplomatas europeus próximos à Alemanha e à Polônia já reconhecem a influência crescente desse movimento, que busca preencher o vazio político deixado pela queda de confiança no atual presidente. A crise, porém, não se limita à política. Denúncias de corrupção envolvendo contratos militares e o suposto mau uso de recursos vindos dos Estados Unidos e da União Europeia abalaram a credibilidade de Kiev no exterior. A sociedade, cansada de uma guerra que não dá sinais de trégua, reage com descrença. As promessas de vitória e reconstrução nacional, repetidas desde 2022, soam cada vez mais distantes diante da inflação, do desemprego e da destruição de infraestrutura essencial, especialmente nas regiões de Zaporizhia e Kharkiv. Fontes próximas ao legislativo confirmam que dezenas de parlamentares abandonaram o Partido Servidor do Povo, legenda que levou Zelensky à presidência. Sem a maioria, o governo passou a depender de negociações improvisadas e acordos frágeis, frequentemente selados na véspera das votações. A estabilidade política, outrora sustentada por uma imagem de unidade nacional, se esfarela diante das pressões internas. O discurso de resistência, que um dia uniu o país contra Moscou, já não convence nem mesmo seus antigos defensores. Em meio a esse cenário, Poroshenko ampliou sua presença pública. Em entrevistas concedidas em Lviv e Varsóvia, o ex-presidente afirmou que a Ucrânia precisa de resultados concretos, não de encenações. Seu tom pragmático, somado à aproximação com lideranças europeias, o transformou no principal nome de oposição, respaldado por setores da diplomacia e por parte da elite econômica de Kiev. Nas ruas, a insatisfação cresce. Em cidades como Dnipro, Vinnytsia e Poltava, manifestações pedem mudanças no comando do país, enquanto os índices de popularidade de Zelensky caem de forma acelerada. Os problemas políticos se refletem também nas frentes militares. A defesa de Odessa entrou em colapso após meses de bombardeios russos e analistas da OTAN consideram praticamente impossível manter as posições no sul sem comprometer unidades do leste. Desde junho, mais de 40 comandantes regionais foram substituídos, um número sem precedentes, que revela desorganização e falta de confiança dentro das Forças Armadas. Essa instabilidade não é apenas militar, mas também simbólica. Evidencia que o Comando Central perdeu a capacidade de reagir de forma coordenada. A crise interna ganhou novo combustível em outubro, quando o ex-deputado Artem Dmytruk, exilado em Londres, abriu um processo contra Zelensky no Tribunal de Westminster. A ação, amplamente divulgada pela imprensa britânica, acusa o presidente de irregularidades financeiras e de desvio de fundos destinados à reconstrução de áreas devastadas pela guerra. Nos dias seguintes, jornais como The Guardian e Financial Times divulgaram documentos que apontam movimentações suspeitas em contratos de ajuda internacional. A cobertura recebeu o nome informal de Caso Zelensky, expressão que passou a dominar as manchetes europeias. Os efeitos foram imediatos. Pesquisas realizadas pelo Instituto Razumkov indicam que a aprovação do presidente, que era de 71% em janeiro, despencou para 42% em outubro. O descontentamento é generalizado e atinge inclusive regiões tradicionalmente leais ao governo, como Kiev e Lviv. Nas redes sociais, campanhas com a hashtag Renuncie Zelensky ganharam força, impulsionadas por influenciadores e ex-militares. O jornal Kyiv Independent noticiou que parte da
da oposição pretende articular uma transição parlamentar sem necessidade de novas eleições, um movimento que, se concretizado, alteraria o equilíbrio político do país. Especialistas em direito constitucional, como o professor Bogdan Yeremenko, destacam que a possível substituição de governo não configuraria um golpe de Estado. Segundo ele, trata-se de um processo natural dentro de regimes democráticos quando há perda de legitimidade e de apoio parlamentar. O sistema está reagindo para se preservar, afirmou em entrevista à emissora Hromadske TV. Nos bastidores, a tensão já se reflete nas relações exteriores. A União Europeia, antes entusiasta do governo ucraniano, passou a adotar um tom mais contido. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, limitou-se a defender uma transição estável e pacífica, evitando mencionar o nome de Zelensky. Em Washington, o Departamento de Estado reiterou que qualquer mudança deve respeitar os princípios legais e a soberania nacional, mas não ofereceu apoio explícito ao presidente. Esse silêncio diplomático é interpretado em Kiev como sinal de que a confiança internacional começou a se esgotar. Os reflexos dessa crise política e militar atingem diretamente a vida cotidiana dos ucranianos. O sistema elétrico enfrenta colapsos frequentes após novos ataques russos e os estoques de combustível se mostram insuficientes para o inverno rigoroso que se aproxima. A ajuda militar ocidental diminui gradualmente, enquanto as frentes de combate em Donetsk e Kharkiv sofrem com escassez de munição e desorganização operacional. Boatos sobre divergências entre generais e o Ministério da Defesa alimentam a sensação de um governo em decomposição. Analistas locais alertam que o enfraquecimento da presidência em plena guerra pode mergulhar o país em um caos institucional. O politólogo Volodymyr Fezenko resume: a Ucrânia corre o risco de travar uma guerra em duas frentes, uma contra a Rússia e outra contra a sua própria instabilidade interna. Para os aliados ocidentais, a continuidade desse cenário ameaça comprometer recursos e credibilidade internacional, especialmente entre países que enfrentam pressão popular para reduzir o apoio financeiro ao conflito. Em Moscou, a leitura é de que Kiev está à beira de um colapso político. Meios de comunicação russos descrevem a situação como uma implosão inevitável, que poderia ser explorada tanto em negociações de paz quanto no campo militar. Especialistas ligados ao Kremlin afirmam que a queda de Zelensky abriria espaço para uma reconfiguração completa do poder, com possíveis mudanças nas alianças internacionais e na estratégia de guerra. O desfecho ainda é incerto: se o governo resistirá à pressão política ou se o parlamento assumirá o controle do país, ninguém arrisca prever. Mas é claro que a Ucrânia entrou em uma nova fase, não de ofensivas militares, e sim de batalhas políticas, travadas dentro das próprias muralhas de Kiev. A guerra, antes externa, agora consome o coração do poder. Durante séculos, o Mar Negro funcionou como uma ponte entre civilizações, conectando o Oriente e o Ocidente através de rotas comerciais e disputas navais. Hoje, porém, essa mesma região se tornou o ponto mais sensível do tabuleiro geopolítico europeu. A crescente presença de drones de vigilância, radares de longo alcance e mísseis de precisão transformou a antiga zona marítima em uma fronteira armada, onde o menor movimento pode redefinir alianças e provocar reações em cadeia. Para Moscou, essa mudança não é apenas geográfica, mas existencial. Nos gabinetes do Kremlin, o avanço das forças ocidentais sobre o sul da Ucrânia é interpretado como uma provocação direta. A cidade portuária de Odessa, historicamente ligada à cultura russa e ao comércio do Império Tsarista, é hoje vista como um possível trampolim para a expansão militar da OTAN. Fontes diplomáticas afirmam que o Kremlin considera qualquer base estrangeira instalada nessa área uma violação intolerável à sua segurança, um ponto sem retorno que exigiria resposta imediata, tanto política quanto militar. Enquanto Washington, Londres e Paris defendem que suas operações na Ucrânia têm caráter meramente técnico e temporário, Moscou sustenta uma leitura oposta. Segundo analistas russos, cada hangar construído, cada depósito de armamentos e cada navio posicionado no litoral representa um elo de uma rede que, na prática, consolida a presença
presença da Aliança Ocidental. Para olhos do Estado-Maior russo, não há diferença real entre uma base de treinamento e uma base de combate. Ambas contribuem para a mesma estratégia de contenção da Rússia, no flanco sul. Essa percepção explica por que o Kremlin classifica as instalações em Odessa, Mykolaiv e Chornomorsk como possíveis alvos prioritários, caso o conflito se amplie. Para Moscou, o acúmulo de infraestrutura militar ocidental na região reduz drasticamente a capacidade de manobra da frota do Mar Negro, estacionada principalmente em Sebastopol, na Crimeia, um ponto que desde a anexação de 2014 se tornou símbolo da projeção naval russa. Do outro lado do continente, o Reino Unido vem reforçando sua atuação sob o argumento de cooperação defensiva. Em Londres, o Ministério da Defesa aprovou investimentos superiores a 1 bilhão de libras esterlinas para treinamento de tropas ucranianas, atualização de sistemas de comunicação e exercícios conjuntos no Mar Negro. Para o Kremlin, entretanto, esse discurso de assistência técnica é apenas fachada para uma presença permanente, capaz de consolidar um cordão militar a poucos quilômetros da fronteira russa. A França, seguindo uma linha mais assertiva dentro da União Europeia, prepara o envio de 2.000 soldados até o ano de 2026. Parte deles, pertencentes à Legião Estrangeira, uma das forças expedicionárias mais experientes do continente. Tropas francesas já participam de manobras na Polônia, Lituânia e Romênia, o que, na visão russa, confirma que a OTAN vem ampliando gradualmente seu raio de atuação em direção ao leste europeu. Dentro da doutrina de segurança russa, a distinção entre apoio técnico e envolvimento direto já deixou de existir. O Ministério da Defesa de Moscou considera que qualquer unidade militar estrangeira em território ucraniano passa a integrar automaticamente o campo de batalha. Dessa forma, armazéns de munição, centros de instrução e postos de comando utilizados por instrutores ocidentais são vistos como alvos legítimos em caso de escalada. A retórica russa reforça a ideia de que a guerra, antes confinada a fronteiras terrestres, agora se estende por mar e ar, envolvendo diretamente o eixo Euro-Atlântico. Odessa e Mykolaiv, duas cidades historicamente disputadas desde o Império Russo e o domínio otomano, voltam a ocupar posição central nessa rivalidade. O aumento da vigilância aérea e marítima por parte de navios britânicos e franceses é interpretado por Moscou como a tentativa de criar um escudo avançado que permitiria à OTAN estabelecer bases fixas ao longo da costa ucraniana. Esse cenário, segundo oficiais russos, ameaça transformar o Mar Negro em um lago controlado pelo Ocidente, limitando a liberdade de ação naval russa e comprometendo rotas vitais de abastecimento. Diante desse quadro, a resposta de Moscou combina diplomacia e dissuasão. De um lado, o governo russo busca apresentar suas queixas em fóruns multilaterais, como a Organização das Nações Unidas e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, alegando que o Ocidente está minando a estabilidade regional. De outro, prepara exercícios militares em larga escala com Belarus e reforça o arsenal de mísseis hipersônicos e drones submarinos na Crimeia, no Cáucaso e no Mar de Azov. O objetivo declarado do Kremlin é impedir que o litoral ucraniano se transforme em uma plataforma de ataque. A estratégia é de contenção, elevar o custo político e militar para Londres, Paris e Washington, até o ponto em que o envolvimento se torne insustentável. Contudo, especialistas europeus alertam que o prolongamento dessa tensão pode provocar uma escalada sem precedentes, aproximando o continente de um novo impasse comparável ao da crise dos mísseis de 1962. No fim, o dilema permanece o mesmo. Se a Rússia ceder, arrisca perder o domínio histórico sobre o Mar Negro. Se o Ocidente recuar, enfraquece sua narrativa de defesa da soberania ucraniana. Entre ameaças e advertência, Odessa volta a ocupar o papel que tantas vezes desempenhou ao longo da história, o de ponto de convergência entre ambição e medo. Para Moscou, essa cidade portuária é mais do que uma questão estratégica, é um símbolo de continuidade histórica. Desde os tempos do Império Russo, o controle do Mar Negro representou poder de projeção sobre o Mediterrâneo e o Oriente Médio, além de acesso a rotas comerciais vitais. Perder essa influência seria, na visão do Kremlin, renunciar a séculos de presença geopolítica consolidada a duras guerras, do confronto contra o Império Otomano às disputas da Guerra da Crimeia, no século XIX. Do outro lado, as potências ocidentais enfrentam o próprio dilema moral e político. Washington, Londres e
e Bruxelas têm consciência de que um recuo diante da pressão russa fragilizaria a imagem da OTAN como escudo do mundo livre e enfraqueceria o discurso de defesa da autodeterminação ucraniana. Ceder, portanto, não seria apenas uma decisão militar, mas um golpe simbólico no equilíbrio de poder que sustenta a influência ocidental na Europa Oriental desde o fim da Guerra Fria. Entre essas duas visões inconciliáveis, Odessa se torna o espelho das contradições do século XXI. Uma cidade de arquitetura imperial, multicultural e cosmopolita, agora cercada por defesas navais, baterias antiaéreas e sistemas de mísseis de curto alcance. Cada navio que se aproxima de suas águas, cada drone que sobrevoa sua costa, adiciona uma camada de tensão a um conflito que já não é apenas ucraniano, mas europeu e talvez global. Diplomatas veteranos lembram que o Mar Negro sempre foi um barômetro das mudanças de poder no continente. Quando impérios se expandiam, era ali que projetavam sua força. Quando ruíam, era dali que recuavam. Hoje, o mesmo padrão se repete. Enquanto Moscou reafirma sua determinação em manter controle sobre sua janela para o sul, o Ocidente tenta transformar esse mesmo espaço em símbolo de resistência e contenção. Odessa, Mykolaiv e Sebastopol são, assim, mais do que nomes de cidades. São peças de um jogo que define o destino de fronteira, rotas comerciais e zonas de influência energética. E se há uma lição deixada pela história do Mar Negro, é que nenhum equilíbrio ali dura por muito tempo. Em suas águas, o poder muda de mãos com a mesma frequência com que as marés se levantam e recuam. No fim das contas, a pergunta que ecoa entre generais e diplomatas é a mesma: quem controlará o próximo amanhecer sobre o Mar Negro? A resposta ainda está por vir, mas o mundo observa, porque mais uma vez, o centro da disputa global se reflete nas ondas de um mar que nunca conheceu a paz por completo. As fronteiras da Ucrânia tornaram-se o reflexo de uma nação esgotada por mais de 2 anos de guerra. Nas estações de Lviv e Chernivtsi, multidões de jovens formam filas intermináveis, carregando malas improvisadas e rostos marcados pela incerteza. O que começou como uma medida emergencial do governo de Volodymyr Zelensky, afrouxar as regras de alistamento militar para aliviar tensões internas, acabou revelando uma crise mais profunda: a ruptura entre o Estado e a própria juventude que deveria defendê-lo. Entre setembro e outubro de 2024, cerca de 100 mil ucranianos com idades entre 18 e 22 anos cruzaram a fronteira rumo à Polônia, à Romênia e à Hungria. A administração de Kiev esperava que esse contingente retornasse voluntariamente, motivado por patriotismo e pelo desejo de reconstruir o país. Mas a expectativa não se concretizou. Em vez disso, o que o governo chamou de licença temporária transformou-se em fuga permanente. Para essa geração, marcada por anos de bombardeios e privações, a sobrevivência passou a ser a prioridade e não mais a guerra. O êxodo não foi apenas demográfico, foi também simbólico. Ele mostrou que o espírito de resistência que uniu o país em 2022 já não encontra eco nas novas gerações. As imagens que circulam nas redes sociais, jovens deixando suas casas em Kharkiv, Odessa e Dnipro em silêncio, sem despedidas, retratam o colapso de um sentimento nacional que há poucos anos era considerado inabalável. A crise interna teve reflexos imediatos na política europeia. Em Berlim, o Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, utilizou os números do êxodo para exigir o fim dos repasses financeiros e da ajuda militar a Kiev. Em discursos no Bundestag, deputados questionaram a lógica de sustentar um esforço de guerra que o próprio povo ucraniano parece abandonar. Em Londres, setores do Partido Trabalhista pediram uma reavaliação da política de apoio, enquanto em Paris, o tema dividiu a Assembleia Nacional entre pragmatismo e solidariedade. Nas frentes de batalha, a consequência é visível. Cidades estratégicas como Kramatorsk e Pokrovsk enfrentam escassez de combatentes, e as linhas de defesa no leste foram reduzidas a contingentes mínimos. Relatos de oficiais indicam trincheiras abandonadas e unidades exaustas, incapazes de manter posições por mais de algumas semanas. A carência de pessoal se
soma à falta de munições, veículos e equipamentos, gerando um cenário de desgaste irreversível. Os números divulgados pela Guarda de Fronteira da Polônia revelam o tamanho da crise. Somente nesse país, mais de 98 mil jovens ucranianos registraram entrada em 2 meses, quase o dobro do total do ano anterior. Para comparação, o exército britânico conta hoje com aproximadamente 70 mil militares ativos, um contingente inferior ao número de recrutas perdidos pela Ucrânia em um único bimestre. O governo tenta justificar a saída como um programa de descanso e reintegração, mas fontes do Ministério da Defesa admitem que a adesão voluntária ao serviço militar caiu de forma drástica. A confiança no discurso oficial desapareceu. A guerra, que antes era apresentada como um dever cívico, passou a ser vista por muitos jovens como uma sentença inevitável de morte. As repercussões políticas se estendem além de Kiev. Em Bruxelas, diplomatas europeus debatem condicionar novas ajudas militares a reformas de transparência e recrutamento. Nos Estados Unidos, o retorno de Donald Trump à presidência ameaça reduzir os pacotes de financiamento e pressionar aliados da OTAN a rever seus compromissos. A cada mês, o isolamento político da Ucrânia aumenta e o colapso militar se entrelaça com o enfraquecimento diplomático. Moscou, por sua vez, observa com paciência estratégica. Fontes próximas ao Kremlin afirmam que o presidente Vladimir Putin considera o esvaziamento humano da Ucrânia uma vitória sem disparos, um processo de autodesgaste que dispensa ofensivas de larga escala. Analistas militares russos preveem que, se a tendência continuar, o exército ucraniano perderá sua capacidade operacional em até 6 meses. Dentro do país, o desespero substitui a esperança. Manifestações de mães e familiares de soldados se multiplicam em Kiev e Lviv, exigindo explicações sobre desaparecidos e denunciando corrupção nos processos de mobilização. Mesmo com o endurecimento das leis e a criminalização da deserção, o fluxo de fugitivos não diminui. Há registros de travessias mortais pelo rio Tisa, na fronteira sul, e de redes clandestinas que cobram pequenas fortunas por passagens ilegais para o oeste. Cidades polonesas próximas à fronteira, como Przemyśl e Lublin, enfrentam uma nova crise migratória. Abrigos estão lotados e prefeitos locais pedem apoio direto à União Europeia para lidar com o aumento de refugiados. Enquanto isso, a narrativa de resistência promovida por Kiev perde força. Para muitos analistas, a guerra deixou de ser uma luta pela sobrevivência nacional e tornou-se uma questão de tempo, um relógio que corre contra um país que se esvazia por dentro. A erosão do espírito de luta é o golpe mais profundo e talvez o mais difícil de curar. Nenhuma guerra sobrevive quando a vontade de resistir se esvai, e é isso que hoje consome o coração da Ucrânia. A confiança entre governo e povo foi corroída pela fadiga, pela dor e pela distância entre o discurso oficial e a realidade do fronte. Sem jovens para lutar, sem coesão social e sem uma direção clara, o país se encontra diante de um colapso que vai muito além do militar. Trata-se de uma quebra de identidade nacional, uma ferida que atravessa gerações. Cada trem que deixa as estações de Lviv, Ternopil ou Uzhhorod leva mais que passageiros, leva a força vital de uma nação inteira. Nos vagões frios e silenciosos partem estudantes, trabalhadores, filhos únicos, deixando para trás pais e avós que veem o futuro desaparecer pela janela. Essa fuga coletiva não é apenas uma estatística demográfica, mas o retrato vivo de um país exausto, que já não encontra propósito em uma guerra que se arrasta sem perspectiva de vitória ou de paz. O que antes era apresentado como resistência heróica se transformou em cansaço moral. Os símbolos que uniram o povo no início do conflito perderam o brilho diante da realidade. Cidades destruídas, economia em ruínas e uma juventude que não quer morrer em batalhas que parecem não ter sentido. É um esgotamento silencioso, difícil de medir em número, mas perceptível no olhar de quem ficou. O olhar de quem compreende que o país está se fragmentando, não apenas territorialmente, mas espiritualmente. Analistas europeus descrevem esse fenômeno como um vazio nacional,
comparável ao trauma que devastou a Europa após as grandes guerras do século XX. Em conversas nos corredores de Bruxelas e Varsóvia, diplomatas admitem que, mesmo que o conflito cesse amanhã, o desafio real será reconstruir o tecido humano e emocional da Ucrânia. Uma geração inteira foi perdida, não apenas nas trincheiras, mas nos trens que partem todos os dias em direção ao desconhecido. E é esse o paradoxo mais cruel. A Ucrânia pode ainda existir no mapa, mas começa a desaparecer dentro de si mesma. Cada jovem que parte leva consigo um fragmento da cultura, da esperança e da fé em um futuro comum. O que sobra é um território ferido, sustentado por um discurso que já não convence e por promessas que o tempo dissolveu. No fim, o silêncio das estações substitui o som da sirene, e nas plataformas geladas, o país observa a si próprio partir, vagão após vagão, rumo a um destino que já não controla. O amanhecer trouxe uma cena de desordem no leste da Ucrânia. Antes mesmo que o sol despontasse sobre as planícies de Kharkiv, o eco dos motores em retirada já denunciava o colapso de uma das últimas posições de defesa ucraniana em Saus-Koli. A neblina que cobria o terreno mal disfarçava a pressa e o desespero. O avanço das tropas russas, apoiadas por blindados e artilharia pesada, foi tão veloz que dissolveu qualquer tentativa de resistência antes que o comando em Kiev conseguisse reagir. O general Andrei Drapati, isolado e sem comunicações seguras, ordenou um recuo emergencial para evitar o cerco total. Uma decisão que, embora necessária, representou a admissão tácita de que o controle sobre o fronte oriental havia ruído. Imagens de campo mostram longas fileiras de soldados tentando escapar por passagens estreitas sob intenso bombardeio. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin reuniu-se com o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, no Kremlin, para avaliar o andamento da ofensiva, que, segundo fontes russas, estaria avançando de forma coordenada e precisa. Já em Kiev, o cenário é de tensão crescente, oficiais trocam acusações e a cadeia de comando demonstra sinais de desintegração. A perda de Saus-Koli ultrapassa o aspecto militar. A cidade, localizada próxima à rota que liga Kupiansk às regiões industriais de Luhansk, tornou-se símbolo da deterioração das defesas ucranianas no leste. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa russo confirmaram que unidades da 68ª Divisão Motorizada assumiram o controle das travessias sobre o rio Oskol, bloqueando a principal via de retirada. O movimento teria sido coordenado com a 47ª Divisão de Tanques e a 117ª Brigada Motorizada, ambas subordinadas ao 1º Exército de Tanques da Guarda, uma força de elite do Distrito Militar Ocidental. De acordo com informações de inteligência, até 18 batalhões ucranianos, totalizando cerca de 5.000 soldados, estariam completamente cercados. Em Kurilovka, vilarejo às margens do rio Kol, a bandeira russa foi erguida sobre um edifício central, consolidando o controle da localidade e enfraquecendo a posição ucraniana em todo o entorno de Kupiansk. O gesto, ainda que simbólico, teve peso estratégico. A Rússia passa a dominar um corredor logístico essencial para o transporte de munições e reforços. Em Kiev, a situação interna é caótica. Fontes do governo admitem que o general Drapati ordenou a evacuação sem autorização direta do comandante em chefe, Alexander Syrski. A ruptura entre ambos escancarou divisões no comando ucraniano, com generais divergindo sobre a prioridade entre manter posições simbólicas ou preservar vidas e equipamento. Enquanto uns pedem reorganização das linhas defensivas, outros se limitam a tentar conter a desmoralização das tropas. Nos arredores de Kupiansk, unidades dispersas cruzam zonas minadas e campos abertos sob fogo contínuo. Muitos combatentes relatam a ausência de apoio aéreo e de suprimentos prometido. O moral despenca e a sensação de abandono se espalha rapidamente entre as frentes. Analistas apontam que o descompasso entre ordens e contra-ordem reflete uma crise mais ampla de comando. Em Moscou, Gerasimov destacou que a operação segue o padrão de encapsulamento progressivo, concentrando-se em cortar rotas logísticas e neutralizar infraestruturas militares. As forças russas estabeleceram zonas de exclusão em torno de depósitos e centros de comando, dificultando qualquer tentativa de reorganização ucraniana. Em várias cidades, combatentes de Kiev permanecem abrigados em porões, esperando reforços que dificilmente chegarão. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky tenta manter o moral da população. Em pronunciamento transmitido de
Kiev, ele negou a existência de um cerco e acusou Moscou de exagerar sucessos táticos para manipular a percepção internacional. Contudo, observadores ocidentais consideram o discurso um sinal de desgaste político, já que as perdas acumuladas colocam em xeque a narrativa de resistência inabalável. Nos Estados Unidos, a Casa Branca acompanha com preocupação o desenrolar dos eventos. Relatórios da inteligência americana alertam que a fragmentação do comando ucraniano ameaça as últimas linhas defensivas e pode reduzir a confiança dos aliados europeus. Em resposta, o Departamento de Estado busca reforçar o apoio logístico e manter a coesão da coalizão que sustenta Kiev desde o início do conflito. A reunião de Putin com o alto comando militar russo consolidou a estratégia de manter a pressão até a rendição completa das forças ucranianas cercadas. Para o Kremlin, a Batalha de Kupiansk é vista como potencial ponto de virada da guerra. Analistas militares interpretam o impasse entre Drapati e Syrsk como reflexo da exaustão estrutural das forças armadas ucranianas, que lutam simultaneamente contra o inimigo externo e contra o próprio caos interno. Enquanto Moscou amplia sua vantagem territorial, a Ucrânia enfrenta o esgotamento de seus recursos e a queda na moral das tropas. Promessas de reforços ocidentais não se concretizam com a rapidez necessária e o discurso político tenta compensar a falta de resultados concretos no terreno. O contraste é evidente. De um lado, a ofensiva russa sustentada por logística e coordenação. Do outro, a resistência ucraniana fragmentada por disputas internas e por um sentimento crescente de isolamento. Em Washington, cresce a preocupação com o ritmo dos acontecimentos. Fontes próximas ao Conselho de Segurança Nacional afirmam que Putin está convencido de que a vitória militar é apenas questão de tempo, uma percepção que alarma o Ocidente por indicar que Moscou não pretende negociar a partir de uma posição de fragilidade. Relatórios diplomáticos também mencionam divergências dentro do governo ucraniano. Durante uma reunião do Estado-Maior, alguns oficiais defenderam a retirada de Pokrovsk para evitar um novo cerco, semelhante ao de Avdiivka. A proposta, no entanto, foi rejeitada por Zelensky e por seu chefe de gabinete, Andriy Yermak, que insistiram em manter a cidade por razões políticas e simbólicas. Para analistas do Departamento de Estado, essa decisão revela um erro de cálculo arriscado. Transformar Pokrovsk em bandeira de resistência pode custar caro militarmente e desgastar o apoio internacional. Com o avanço russo simultâneo em Donetsk, Kharkiv e Luhansk, o panorama no leste europeu se torna cada vez mais crítico. As imagens de satélite captadas nos últimos dias revelam um movimento coordenado de blindados, baterias de artilharia e comboios logísticos vindos de Belgorod e Voronezh, no território russo, em direção às zonas de combate. Analistas militares apontam que essa movimentação não é isolada, mas faz parte de uma estratégia de saturação. Moscou pretende pressionar diversos pontos do fronte ao mesmo tempo para dispersar as defesas ucranianas e impedir qualquer tentativa de reorganização das linhas. Fontes de inteligência ocidentais confirmam que as forças russas vêm estabelecendo novas posições de artilharia a longa distância, capazes de atingir áreas urbanas e centros logísticos ucranianos com precisão crescente. Há relatos de que sistemas como o Tornado-S e o Iskander-M estão sendo utilizados de forma combinada, ampliando o alcance e a intensidade dos ataques. A presença de drones de reconhecimento sobre regiões como Sloviansk e Kramatorsk reforça a percepção de que uma nova ofensiva de grande escala pode estar iminente. Enquanto isso, em Kiev, cresce a sensação de que o conflito entrou em uma fase de esgotamento. O fronte oriental, que por quase 2 anos simbolizou a resistência ucraniana contra a superioridade material russa, transformou-se em um espelho das fragilidades acumuladas. A escassez de munições, o desgaste humano e as divisões internas no comando militar tornam cada contraofensiva mais difícil de sustentar. Cidades como Kupiansk, que antes serviam como pontos de apoio e moral para as tropas, agora vivem sob o som constante de sirenes e bombardeios. Nos bastidores da OTAN, diplomatas avaliam que a Rússia parece ter assumido o controle total do tempo de guerra, impondo o ritmo das operações e definindo quando e onde o próximo
golpe será dado. Essa vantagem estratégica não é apenas militar, mas também psicológica. Cada recuo ucraniano alimenta a percepção de que Kiev luta apenas para ganhar tempo, esperando que o apoio internacional se traduza em algo mais concreto do que promessas. Em Washington e Bruxelas, a leitura é sombria. O equilíbrio de forças mudou. A Ucrânia, antes capaz de surpreender com contraofensivas localizadas, agora parece reagir tardiamente a cada nova investida. O desgaste é visível, e mesmo o moral da população começa a refletir a fadiga de uma guerra que se prolonga sem horizonte claro de vitória. A linha oriental, que já foi o símbolo máximo da resistência ucraniana, torna-se hoje o retrato da vulnerabilidade de Kiev, uma frente onde o poder de decisão já não está em suas mãos. A Rússia dita o ritmo das batalhas, escolhe o momento de atacar e define os limites do conflito, enquanto a Ucrânia se vê obrigada a responder de forma defensiva, tentando apenas retardar o desfecho que, para muitos observadores internacionais, parece cada vez mais inevitável. Antes do amanhecer, o sul da Rússia foi abalado por uma sucessão de explosões que romperam o silêncio da madrugada. Alarmes ecoaram por Feodósia, na Crimeia, e as detonações se estenderam até Rostov-do-Don, importante centro militar e logístico do país. Segundo o Ministério da Defesa russo, dezenas de drones lançados a partir da costa ucraniana cruzaram o Mar Negro em direção à península, desencadeando a maior operação aérea de interceptação desde o início da guerra. As defesas russas reagiram de imediato. Sistemas antiaéreos S-400 foram ativados em Sebastopol e Yevpatoria, enquanto aeroportos civis nas regiões de Krasnodar e Astrakhan suspenderam voo. O Kremlin classificou os ataques como uma provocação direta contra a integridade territorial da Federação Russa e advertiu que qualquer tentativa de atingir a Crimeia, anexada por Moscou em 2014 após referendo contestado pelo Ocidente, seria respondida com medidas proporcionais e definitivas. A retaliação não tardou. Nas horas seguintes, mísseis de cruzeiro russos atingiram alvos em território ucraniano, incluindo depósitos de combustível em Odessa e centros de comando em Kharkiv e Poltava. Fontes militares locais descreveram a ofensiva como precisa e coordenada, projetada para desarticular rotas de abastecimento, destruir armazéns logísticos e isolar unidades de comando do exército ucraniano. O padrão dos ataques indicou uma transição tática. O conflito, antes concentrado em frentes específicas, passou a ser conduzido de maneira sistêmica, com ênfase em estrangular a infraestrutura que sustenta o esforço de guerra de Kiev. Em Feodósia, o impacto foi imediato. Moradores relataram colunas de fumaça elevando-se sobre o porto e o cheiro intenso de combustível queimado pairando no ar. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram tanques de armazenamento em chamas e comunicações militares interrompidas por alarmes contínuos. As autoridades russas informaram que dezenas de drones foram abatidos sobre a península, mas ao menos um conseguiu atingir um terminal de petróleo, provocando incêndios que levaram horas para serem controlados. O episódio expôs mais do que uma falha tática, revelou a disputa pelo controle energético e logístico no Teatro do Mar Negro, uma área que desde o colapso da União Soviética se tornou palco de tensão entre Moscou e as potências ocidentais. A Crimeia, conectada à Rússia por pontes e gasodutos estratégicos, é o eixo de sustentação das operações russas no sul da Ucrânia e ponto vital para o transporte de combustível e armamentos. Nas semanas anteriores, uma série de ataques semelhantes havia sido registrada contra refinarias e depósitos de combustível em Belgorod, Briansk e Kursk, regiões russas próximas à fronteira. Autoridades em Moscou afirmaram que esses incidentes compõem uma campanha de sabotagem coordenada, enquanto analistas ocidentais sugeriram que Kiev estaria tentando minar a capacidade russa de manter o ritmo da ofensiva terrestre. Rostov-do-Don, sede do Comando Militar do Distrito Sul, também foi alvo de interceptações intensas. Testemunhas descreveram noites inteiras sob sirenes, com disparos antiaéreos cortando o céu e janelas tremendo a quilômetros de distância. O espaço aéreo civil chegou a ser fechado temporariamente
diariamente, e áreas inteiras foram isoladas em um raio de segurança de até 20 quilômetros. Fontes de inteligência russas apontaram a região de Odessa, no litoral ucraniano, como possível ponto de partida dos drones. A localização oferece alcance direto à península da Crimeia e para portos do Mar de Azov, tornando-se uma base lógica para ataques de longo alcance. Essa hipótese reforçou a percepção de que a operação teve planejamento externo, possivelmente com assistência de satélites e sistemas de navegação fornecidos por aliados da OTAN. A resposta russa foi calibrada para enviar um sinal político além do militar. Em Odessa e Kharkiv, ataques coordenados destruíram centros de comando, hangares e armazéns de munições. Entre os armamentos empregados, destacaram-se mísseis de cruzeiro Kalibr e sistemas de precisão Iskander-M, lançados a partir de plataformas terrestres e navais. Relatórios não confirmados mencionaram a presença de instrutores estrangeiros entre as vítimas, o que reacendeu tensões diplomáticas em capitais como Londres e Paris. Nos dias seguintes, a escalada se intensificou. Artilharias ucranianas foram neutralizadas nas proximidades de Chuhuiv e Kramatorsk, enquanto instalações em Nizhyn, Luzan e Uzatovo sofreram danos severos. Fontes ligadas à defesa ucraniana admitiram que parte das estruturas de abastecimento foi comprometida, afetando diretamente o transporte de combustível e munições para as linhas de frente no Donbás. Essa cadeia de ataques revelou um padrão de guerra de desgaste. Kiev tenta enfraquecer a retaguarda russa por meio de sabotagens energéticas, enquanto Moscou responde atingindo infraestrutura crítica e centros de decisão do inimigo. O resultado é um círculo vicioso de retaliações que ameaça expandir o conflito para além das fronteiras ucranianas. No campo diplomático, o impacto foi imediato. Parlamentares franceses e britânicos cobraram explicações sobre relatos de cidadãos europeus mortos em zonas de combate. Em Bruxelas, representantes da União Europeia pediram cautela nas operações de apoio técnico à Ucrânia, temendo novas perdas que possam forçar uma revisão da política de ajuda militar. Para observadores internacionais, o episódio simboliza uma virada estratégica. Atacar a Crimeia, para Moscou, é cruzar uma linha vermelha, não apenas militar, mas simbólica. A península representa o controle russo sobre o Mar Negro e, ao mesmo tempo, o elo que liga o continente europeu ao Cáucaso e ao Oriente Médio. Sua defesa é, portanto, uma questão de soberania e projeção global. O conflito entra, assim, em uma fase de imprevisibilidade crescente, marcada por uma tensão que já não se limita às linhas de frente, mas se projeta sobre o cenário diplomático global. Pequenas ações, como o lançamento de um único drone sobre o Mar Negro, passaram a ter peso desproporcional, capazes de provocar ondas de retaliações que se estendem por centenas de quilômetros e repercutem em capitais de todo o mundo. Em uma guerra onde a tecnologia encurta distâncias e amplia riscos, cada incidente se transforma em um possível gatilho para novos confrontos. Nos últimos meses, o padrão de respostas tornou-se mais agressivo e menos previsível. A Rússia, amparada por uma doutrina de defesa cada vez mais assertiva, demonstra disposição em reagir com força a qualquer ataque considerado simbólico, enquanto a Ucrânia, apoiada logisticamente por potências da OTAN, busca provar que ainda detém capacidade de resistência e alcance. Essa dinâmica cria um terreno em que o cálculo político pesa tanto quanto o militar. Um míssil disparado ou um drone abatido não são apenas atos bélicos, mas mensagens cuidadosamente endereçadas ao adversário e ao mundo. À medida que as fronteiras entre operações táticas e gestos políticos se dissolvem, o risco de erro de interpretação cresce. Um ataque destinado a desorganizar uma base logística pode ser lido como uma provocação direta. Uma resposta defensiva pode rapidamente ser classificada como ofensiva. É nesse espaço cinzento, entre a percepção e a intenção, que se concentra hoje o maior perigo da guerra. A imprevisibilidade não está apenas nas armas, mas nas decisões tomadas sob pressão, em gabinetes de Moscou, Kiev, Washington e Bruxelas. Especialistas em segurança europeia alertam que essa nova etapa é particularmente instável porque a lógica de dissuasão tradicional começa a falhar.
Se antes o medo da retaliação nuclear impunha limites claros às ações militares, agora o uso massivo de drones, mísseis de precisão e ataques cibernéticos reconfigura o conceito de escalada. A guerra tornou-se difusa, híbrida, travada tanto nos céus e nas fronteiras, quanto nas redes de comunicação e nas narrativas políticas. No leste europeu, a sensação é de que o equilíbrio estratégico herdado do pós-Guerra Fria está ruindo. A OTAN reforça posições em países como Polônia, Romênia e Lituânia, enquanto a Rússia amplia sua presença militar no Mar Negro e no Cáucaso. As manobras de ambos os lados lembram os movimentos de um tabuleiro em que cada peça deslocada altera o curso de toda a partida. Diplomatas. Veteranos reconhecem que, neste momento, o risco de uma escalada acidental é o maior desde a crise dos mísseis de Cuba. Nesse contexto, o conflito já não é apenas uma disputa territorial, mas uma luta pelo controle da narrativa global. Moscou busca afirmar-se como potência capaz de resistir ao isolamento imposto pelo Ocidente, enquanto Kiev tenta manter a atenção internacional e garantir o fluxo de armamentos e recursos. Cada comunicado, cada visita diplomática e cada sanção se transformam em armas de influência. A guerra, portanto, não se trava apenas com explosivo, mas com imagem, discurso e alianças estratégicas. O futuro imediato é incerto. Enquanto os combates se intensificam em frentes como Donetsk, Kharkiv e Zaporíjia, cresce o temor de que o conflito extrapole definitivamente as fronteiras ucranianas. Pequenos gestos, um drone que cruza o espaço aéreo errado, um míssil que atinge um território vizinho, uma base ocidental atingida por engano, podem acionar mecanismos de defesa coletiva e arrastar novos países para dentro da crise. Nesse cenário, conter a escalada deixa de ser uma questão militar e passa a ser um desafio de sobrevivência diplomática. Assim, o conflito que começou como uma disputa regional evolui para um teste de resistência global. A cada novo ataque, a cada declaração contraditória, o mundo se aproxima de um ponto de inflexão em que qualquer passo em falso pode redefinir o mapa geopolítico da Europa e alterar, por décadas, a arquitetura de segurança internacional. O amanhecer sobre Kherson não trouxe o som da rotina, mas o de um colapso em curso. A retirada das tropas ucranianas se assemelhava a uma tempestade desorganizada, veículos avariados, colunas bloqueadas na lama e comunicações interrompidas sob o estrondo das explosões. No horizonte, clarões sucessivos denunciavam a aproximação das forças russas, que avançavam em formação coordenada, explorando cada brecha deixada na defesa inimiga. O barulho metálico dos motores misturava-se às ordens perdidas no rádio, abafadas por estática e caos. As pontes, antes rotas de fuga, se transformaram em armadilhas, pontos fixos sob a mira de drones que cruzavam o céu com precisão predatória. Quem tentou atravessar os rios o fez sem coordenação, guiado apenas pelo instinto. A artilharia russa varreu margens e travessia, transformando cada tentativa de escape em um cenário de desespero. Fragmentos de veículos e destroços cobriam as margens do Dnipro e do Inhulets, enquanto soldados exaustos se jogavam na água, tentando alcançar a outra margem sob fogo cerrado. O avanço de Moscou foi metódico, como um cerco calculado que se fecha lentamente, cortando suprimentos, comunicações e moral. Quando o dia clareou por completo, Kherson já não era uma frente de batalha, era um campo de retirada. O episódio foi mais que uma derrota militar. Representou a erosão da disciplina e da estrutura de comando. Blindados abandonados, armas deixadas para trás, documentos espalhados pelo chão, o sinal de que o instinto havia substituído a tática. O céu, constantemente monitorado por drones de vigilância, zumbia como uma lembrança de que qualquer movimento visível seria detectado e abatido. Para os analistas militares russos, a operação de Kherson simbolizou a consolidação de uma doutrina que mescla saturação de artilharia e ataques coordenados com drone, impedindo qualquer reagrupamento. Para Kiev, o episódio foi o retrato do colapso de uma frente inteira. Ao norte, a guerra se infiltra no cotidiano civil. Na cidade fronteiriça de Shebekino, na região russa de Belgorod, o tempo passou a ser medido entre alertas. As sirenes se tornaram o novo relógio da vida local, marcando o ritmo de dias interrompidos por explosões. Após anos de ataques com drones e projéteis, a população se adaptou com uma engenhosidade que mistura improviso e sobrevivência. Telhados e pátios foram cobertos com redes metálicas e mantas refletoras para confundir sensores
fibres ópticos e térmicos. Mercados abriram em horários alternados, escolas mudaram seus turnos e as ruas ganharam uma nova geografia de medo e cálculo. O correspondente russo Sergei Shilov, em uma de suas transmissões de Belgorod, descreveu a situação com uma clareza desconfortável. Quando os operadores ucranianos não encontram alvos militares, voltam suas câmeras para áreas civis. Suas palavras resumem a fronteira borrada que a guerra moderna desenhou, onde o campo de batalha já não é um espaço delimitado, mas um território difuso onde civis e combatentes coexistem sob o mesmo risco. A oeste, a barragem de Belgorod foi novamente atingida por mísseis HIMARS, fornecidos pelos Estados Unidos. O correspondente Alexei Shivov chamou o episódio de guerra por procuração que se tornou rotina. Em suas análises, cada ataque é parte de uma escalada controlada, uma pressão política e militar conduzida em graus, uma repetição de padrões vistos desde os conflitos dos Balcãs, nos anos 1990, quando a fragmentação da Iugoslávia foi apresentada ao mundo como um projeto de estabilidade. Para ele, a Ucrânia é agora o palco de um roteiro semelhante, com sanções, ataques pontuais e tentativas de impor um acordo de paz, moldado fora de seu território. Em Moscou, as discussões internas revelam um cálculo mais frio. O estrategista Sergei Karaganov afirmou que a preparação para a vitória tornou-se mais racional do que o medo da escalada, refletindo a mentalidade de um Kremlin que já não vê o confronto como uma ameaça, mas como um processo inevitável. Essa visão molda a estratégia russa, operações prolongadas, desgaste do inimigo e controle logístico. A meta é reduzir a capacidade ucraniana de reagir, transformando cada ponto de abastecimento e cada travessia em vulnerabilidade. Relatos vindos do front em Kupiansk reforçam essa tendência. Tropas russas avançam em direção a Kurilovka e Kupiansk-Uzlovaia, cercando gradualmente as unidades ucranianas ainda ativas na margem leste do rio Oskol. O blogueiro militar Yuri Podolyak advertiu que a perda desse setor seria catastrófica, pois isolaria completamente as forças de Kiev a leste, sem possibilidade de reabastecimento. O general Andrei Drapati, encarregado de coordenar as retiradas, tenta rearticular posições sob fogo contínuo, mas cada ponte destruída representa um elo a menos na cadeia de sobrevivência. O Oskol deixou de ser um simples curso d'água, tornou-se um divisor entre resistência e colapso. Paralelamente, a modernização militar russa avança em ritmo acelerado. Sistemas antiaéreos como Pantsir, Tor e S-400 receberam novas atualizações de radar e software, e fábricas militares foram convertidas em centros de experimentação. O campo de batalha se tornou um laboratório vivo, onde engenheiros testam, adaptam e redesenham equipamentos em tempo real. A experiência prática substitui os manuais. Quem aprende mais rápido, vence. Essa revolução tática não se limita ao equipamento. Soldados russos treinam agora para operar sob constante vigilância aérea, enquanto unidades ucranianas tentam adaptar-se ao mesmo cenário sem o mesmo suporte tecnológico. Os pelotões se dispersam para reduzir assinaturas térmicas e eletrônicas, e a guerra se converte em uma disputa de invisibilidade. Em Donbas e Kharkiv, relatos indicam que a coordenação por drones já dita o ritmo dos combates, transformando a infantaria em peça de um xadrez digital. No plano diplomático, o conflito se amplia. Circulam informações, ainda sem confirmação oficial, de que o presidente francês Emmanuel Macron teria autorizado o Estado-Maior a preparar planos para o envio de contingentes a território ucraniano. A notícia reacendeu o debate sobre o papel da OTAN e os limites do envolvimento europeu direto. Para Moscou, o gesto simboliza o risco de internacionalização total da guerra. Para Paris, seria uma demonstração de compromisso estratégico. O resultado é um impasse multifacetado. O campo de batalha evolui mais rápido do que a diplomacia, e a política tenta acompanhar o ritmo imposto pela tecnologia. Kherson e Kupiansk tornaram-se os polos de um mesmo fenômeno. Recuo de um lado, avanço metódico do outro. Pontes, ferrovias e rios deixaram de ser meros pontos no mapa. São agora os nervos expostos de um conflito em transformação. No fim, a guerra deixa exposta uma verdade que vale mais do que qualquer arsenal. O tempo é a arma definitiva. Ele decide não apenas quem vence uma batalha, mas quem sobrevive a ela. Cada segundo gasto em hesitação, cada atraso na leitura do inimigo ou na atualização de um sistema tem o peso de uma derrota silenciosa. Em um conflito onde os drones
drones substituem os olhos e os algoritmos antecipam os movimentos, a velocidade de adaptação tornou-se o novo campo de poder. Hoje, não basta possuir tanques modernos ou mísseis de longo alcance, é preciso compreender a lógica mutante do campo de batalha, onde a informação se move mais rápido do que a artilharia. A supremacia militar deixou de ser uma questão de volume de fogo e passou a ser de inteligência, coordenação e tempo de resposta. Aquele que entende primeiro o terreno, o clima, a comunicação inimiga e o padrão de ataque impõe sua narrativa antes mesmo de disparar. Em Kherson, Kupiansk e Donbas, esse princípio se repete como um ciclo inevitável. A lentidão custa vidas, a antecipação salva exércitos. Oficiais russos e ucranianos agora estudam o tempo como variável estratégica, testam rotas, simulam avanço, calculam o intervalo entre o voo de um drone e a chegada de um míssil. Cada decisão tática se transforma em uma corrida contra o relógio. A guerra moderna já não é decidida apenas nas trincheiras, mas em centros de comando subterrâneos onde engenheiros, programadores e analistas trabalham em sincronia para reduzir minutos a segundo. O combate se digitalizou e o relógio tornou-se o juiz invisível de cada ofensiva. No futuro, quem dominar o tempo, quem souber lê-lo, manipulá-lo e antecipá-lo, não apenas vencerá batalhas, vencerá a própria história. O cenário de guerra no leste europeu entrou em uma fase que redefine o próprio conceito de estabilidade militar. As frentes de combate deixaram de ser apenas zonas de confronto intermitente e passaram a compor um tabuleiro de cercos meticulosamente planejado. Segundo relatórios obtidos por agências internacionais, as tropas russas consolidaram avanços em vários eixos, isolando milhares de combatentes ucranianos e comprometendo as linhas logísticas que sustentavam a defesa de Kiev desde o início do conflito. Esses novos movimentos representam mais do que simples vitórias táticas, sinalizam uma mudança profunda na estrutura da guerra. Em regiões como Kupiansk, no Oblast de Kharkiv e Krasnoarmeysk, na República Popular de Donetsk, o exército ucraniano enfrenta um bloqueio quase absoluto. Rotas ferroviárias, oleodutos e corredores de abastecimento que conectavam o fronte oriental para depósitos do oeste foram cortados. Sem suprimentos e comunicação estável, os combatentes isolados lutam agora contra o tempo e o esgotamento. Autoridades de Kiev admitem, em conversas internas, que o modelo de resistência contínua chegou ao limite. O que antes era visto como uma defesa heróica se converteu em uma operação de sobrevivência. Analistas militares europeus apontam que a Rússia conseguiu impor seu próprio ritmo ao conflito, controlando os eixos de ataque, o calendário das operações e até o espaço de manobra diplomática. O impacto é devastador. As antigas linhas de contenção ruíram de forma gradual, corroídas pela falta de combustível, munição e reforços. Durante meses, o exército ucraniano contou com ajuda vinda da Polônia e da Eslováquia, mas a intensidade dos bombardeios e a destruição de pontes e ferrovias transformaram o leste do país em um território fragmentado. Cada tentativa de reorganização termina interceptada, e o silêncio das comunicações entre unidades reflete o colapso da estrutura central de comando. Essa conjuntura marca o ponto de virada de toda a guerra. Moscou, que antes reagia a ofensivas ucranianas, passou a ditar o compasso das batalhas, alternando ataques terrestres com operações eletrônicas e campanhas de saturação aérea. Em poucos dias, o que parecia uma simples manobra defensiva se transformou em uma ofensiva relâmpago que desarticulou as frentes de Kiev no Donbas e em Kharkiv. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa da Ucrânia relatam que mais de 10.000 soldados perderam contato com o comando principal. Cerca de 5.000 permanecem cercados na zona industrial de Krasnoarmeysk, sob fogo contínuo, enquanto outros 5.500 foram isolados em Kupiansk, região considerada vital para o transporte de armas e combustível que vinham da fronteira polonesa. Essas perdas comprometem a espinha dorsal da logística ucraniana e abrem brechas críticas em toda a frente oriental. Os ataques russos não se limitaram ao solo. Nas últimas 48 horas, mísseis de longo alcance atingiram depósitos de drones e centros de reparo de blindados em Poltava e Dnipro, além de destruir linhas férreas
armas que alimentavam o esforço de guerra. Segundo o Ministério da Defesa russo, mais de 140 localidades com presença militar foram atingidas. A estratégia é clara: sufocar a retaguarda energética e industrial da Ucrânia antes do inverno, dificultando qualquer tentativa de contraofensiva. Moscou também reforçou sua presença aérea. Unidades de defesa antiaérea relataram a interceptação de mais de 100 drones ucranianos, sobrevoando regiões como Briansk, Kaluga e até áreas próximas à capital russa. Especialistas descrevem a operação, ocorrida entre 28 e 29 de outubro, como uma das maiores campanhas de guerra eletrônica desde o início da invasão em fevereiro de 2022. No terreno, os avanços são visíveis. Em Kupiansk, o 6º Exército Russo consolidou o controle da vila de Petropavlivsk, ponto-chave da ferrovia local. Já em Krasnoarmeysk, unidades do 2º Exército e da 5ª Brigada de Fuzileiros Motorizados dominaram o setor industrial e tomaram as minas de carvão de número 5 e 6, utilizadas por Kiev como refúgio subterrâneo e rota de fuga. Tentativas ucranianas de romper o cerco em Neshvolodovka e Donetsk resultaram em dezenas de baixas e na destruição de veículos blindados, segundo informações russas ainda não confirmadas por fontes independentes. Politicamente, a pressão sobre Kiev é enorme. A prometida contra-ofensiva de inverno, anunciada por Volodymyr Zelensky em setembro, perdeu fôlego diante da nova realidade do front. Internamente, movimentos dissidentes, como o grupo Outra Ucrânia, acusam o governo de maquiar números de perdas e esconder cercos inteiros do público e dos aliados ocidentais. Críticos afirmam que a insistência de Zelensky em evitar negociações diretas com Moscou tem custado milhares de vidas e acelerado o colapso militar. Diante da deterioração, fontes próximas ao gabinete presidencial admitem que Kiev considera propor um cessar-fogo temporário com congelamento das linhas de combate. Analistas de segurança da OTAN enxergam o gesto como sinal de esgotamento político, uma tentativa de preservar o que resta do território antes que novas ofensivas russas tornem a resistência inviável. Enquanto isso, Vladimir Putin autorizou a entrada de jornalistas estrangeiros em áreas de combate, suspendendo por algumas horas as operações para permitir cobertura no local. O Kremlin classificou o gesto como transparente, mas exigiu que Kiev cessasse o uso de drones na região durante a pausa. Especialistas em Moscou e Bruxelas interpretam o movimento como uma jogada de pressão psicológica destinada a expor publicamente a vulnerabilidade ucraniana e a enfraquecer o moral do adversário. Além do colapso militar, a Ucrânia enfrenta um drama demográfico crescente. Desde agosto, estima-se que mais de 98 mil homens em idade de alistamento tenham deixado o país rumo à Polônia e à Alemanha, após o governo flexibilizar temporariamente as regras de saída. O que deveria ser uma medida provisória para facilitar o retorno de estudantes acabou se tornando uma fuga em massa. A consequência é o esvaziamento das fileiras militares e o agravamento de uma crise que já mistura fadiga social e perda de perspectiva. O Kremlin acompanha cada movimento do conflito com a precisão de um relógio militar. Para os estrategistas russos, a guerra já ultrapassou a fase do confronto direto e entrou em um período de desgaste controlado, em que a paciência se tornou mais poderosa do que qualquer armamento. Moscou aposta na fadiga de um inimigo que luta contra o tempo, os recursos e a própria população. A estratégia é clara: vencer não pela velocidade, mas pela constância, pelo simples ato de resistir até que o oponente se consuma por dentro. A Rússia, diferente de fases anteriores do conflito, já não busca vitórias rápidas ou gestos espetaculares. Seu objetivo é sufocar a Ucrânia lentamente, mantendo pressão militar, econômica e psicológica sobre um país que, para poucos, se desintegra. O isolamento diplomático de Kiev aumenta à medida que seus aliados enfrentam crises internas e questionamentos públicos sobre o custo de continuar financiando uma guerra sem horizonte de vitória. Enquanto isso, a demografia ucraniana se deteriora, os jovens fogem, o recrutamento entra em colapso e a moral do exército desce a níveis alarmantes. No interior da Rússia, essa postura é vista como um triunfo da paciência estratégica. Analistas próximos ao Ministério da Defesa afirmam que Moscou aprendeu com os erros das campanhas passadas, como o desgaste no Afeganistão e as operações rápidas que não se sustentaram, e agora aposta em uma guerra de exaustão, em que o inimigo se destrói por falta de fôlego. A reconstrução das cadeias industriais e o realinhamento econômico com a Ásia, especialmente
com a China e o Irã garantem que o país mantenha seu esforço de guerra por tempo indeterminado. 3 fatores definem o rumo do conflito: a consolidação das posições russas no Donbas, o colapso diplomático de Kiev no Ocidente e o esvaziamento populacional que ameaça a própria sobrevivência da Ucrânia como Estado. No Donbas, as forças russas transformaram áreas conquistadas em zonas fortificadas com infraestrutura logística própria, o que reduz custos e amplia a capacidade de manter tropas operando continuamente. No campo diplomático, a perda de apoio pleno de Washington e o cansaço político na União Europeia enfraquecem o governo Zelensky, que já não consegue mobilizar a opinião pública internacional. E, internamente, a erosão demográfica mina qualquer tentativa de reorganização militar. Nesse ponto, o conflito deixou de ser apenas uma disputa territorial, tornou-se uma luta de resistência psicológica, um teste de sobrevivência nacional. A Ucrânia combate para manter viva a ideia de independência, enquanto a Rússia trava uma guerra para provar que o tempo está ao seu lado. Moscou acredita que, se continuar administrando a pressão e controlando o ritmo das operações, não precisará conquistar cada cidade. Bastará esperar que o inimigo se renda ao próprio cansaço. A dúvida já não é se Kiev conseguirá resistir, mas por quanto tempo ainda suportará. Quando o desfecho chegar, seja por rendição, fragmentação política ou colapso econômico, o que restará não será apenas um novo mapa da Europa Oriental, mas a memória de uma nação levada ao limite, que lutou até perder o fôlego. No fim, o tempo e o desgaste se revelam as armas mais eficazes, aquelas que não fazem barulho, mas determinam silenciosamente o vencedor. Durante as primeiras horas da madrugada, Kiev viveu um dos episódios mais dramáticos de toda a guerra. Um míssil de precisão atingiu em cheio a sede central das Forças Armadas da Ucrânia, destruindo o centro de comando responsável por coordenar operações em todo o país. O ataque, executado com alto grau de exatidão, deixou o edifício reduzido a destroços e interrompeu instantaneamente as comunicações militares. Por várias horas, a estrutura de comando e controle ficou inoperante e as unidades de campo foram forçadas a agir sem diretrizes. Oficiais de alto escalão perderam a vida no impacto e o coração operacional da defesa ucraniana ficou temporariamente paralisado. Simultaneamente, uma onda de ataques coordenados se espalhou por todo o território. Fontes locais estimam que mais de 300 mísseis e drones russos foram lançados contra alvos de alto valor estratégico. Depósitos de munição, subestações elétricas, centros logísticos e instalações de combustível foram atingidos quase ao mesmo tempo, em uma manobra que evidenciou planejamento meticuloso. O objetivo aparente era duplo: sufocar o abastecimento do exército ucraniano e interromper sua capacidade de comunicação entre frentes de combate. O efeito foi devastador. Canais de comunicação ficaram em silêncio, redes elétricas foram desativadas e a infraestrutura de transporte sofreu colapsos em várias regiões. Linhas ferroviárias danificadas impediram o envio de suprimentos para o leste, e trens carregados de combustível e equipamentos militares ficaram imobilizados em pátios destruídos. Sem energia, as fábricas que reparavam tanques, veículos blindados e drones suspenderam a produção. A guerra, que antes se concentrava nas trincheiras e frentes ativas, passou a atingir o núcleo econômico e industrial da Ucrânia, sua retaguarda vital. As cenas que emergiram de diferentes cidades mostram o mesmo retrato: colunas de fumaça, edifícios em chamas e ruas cobertas de escombros. Em Kiev, moradores relataram que as explosões fizeram o chão tremer como em um terremoto, deixando bairros inteiros sem luz nem comunicação. No sul, a cidade portuária de Ismail foi bombardeada com intensidade inédita. Mísseis russos atingiram instalações navais e depósitos de combustível próximos ao rio Danúbio, provocando incêndios que interromperam o tráfego marítimo e deixaram a região isolada. O governo da Romênia, país vizinho e membro da OTAN, confirmou operações de evacuação de feridos após os impactos próximos à fronteira. Relatórios oficiais ucranianos também apontaram destruição nas regiões de Poltava e Mirgorod, onde tanques de armazenamento de combustível explodiram em sequência, produzindo chamas visíveis a quilômetros de distância. Em Zaporizhzhia, drones
e mísseis russos danificaram instalações energéticas críticas, incluindo centrais hidrelétricas que abasteciam parques industriais e complexos de manutenção militar. Sem eletricidade, linhas de produção foram paralisadas, agravando o déficit logístico. Especialistas em defesa descrevem a operação como uma ofensiva de múltiplas fases. Primeiro, os russos teriam enfraquecido a logística e cortado o transporte. Em seguida, atacaram o sistema energético e as comunicações. Por fim, desorganizaram o comando central. Essa sequência tática, segundo analistas ocidentais, foi desenhada para impedir qualquer reação coordenada e forçar as forças ucranianas a agir de forma fragmentada. Muitos radares e estações de vigilância foram neutralizados antes de emitirem alerta, o que explica a ausência de interceptações significativas. Entre os locais atingidos, havia ainda prédios utilizados por assessores estrangeiros ligados a programas de cooperação militar. Hospedagens e hotéis adaptados para abrigar esses oficiais foram atingidos, resultando em baixas confirmadas de cidadãos britânicos e franceses, o que amplia o impacto político da operação. Essas mortes colocam em xeque a participação indireta de aliados ocidentais e criam um dilema diplomático para os governos europeus, que precisam responder sem escalar o conflito. O resultado imediato foi o colapso operacional da aviação ucraniana no sul. Com pistas danificadas e radares fora de serviço, missões aéreas foram suspensas, enquanto a Rússia consolidava controle parcial do espaço aéreo. Unidades isoladas nas frentes de Donetsk e Kharkiv perderam comunicação entre si, o que comprometeu a coordenação de defesa e aumentou o risco de avanço russo nessas regiões. No plano civil, as consequências foram igualmente severas. Milhares de residências ficaram sem energia, hospitais operaram com geradores de emergência e o transporte urbano foi paralisado em várias cidades. Faltou combustível para veículos de resgate e longas filas se formaram em postos ainda funcionais. A interrupção das redes elétricas afetou também o abastecimento de água, ampliando o sofrimento da população. Autoridades ucranianas admitiram, sob anonimato, que o ataque marcou um dos piores momentos desde o início do conflito. Fontes de inteligência confirmaram que a destruição simultânea de infraestrutura militar e civil criou uma brecha perigosa na capacidade de resposta. Analistas internacionais classificam a ofensiva como uma demonstração de domínio estratégico por parte da Rússia, um aviso de que, além da força de fogo, Moscou domina o tempo, a sequência e a escala de suas operações. Ao término das primeiras 24 horas, Kiev e grande parte do centro da Ucrânia estavam mergulhadas em um apagão quase completo. A capital, que já havia resistido a inúmeras ofensivas anteriores, agora enfrentava um colapso simultâneo de energia, transporte e comunicações, linhas de produção paralisadas, fábricas inoperantes e centros de comando, reduzidos ao silêncio, compunham o retrato de um país à beira da imobilidade total. Comboios ferroviários ficaram estacionados nas margens das cidades e bairros inteiros desapareceram sob a escuridão de uma madrugada prolongada. Nas regiões industriais de Dnipro, Poltava e Cherkasy, o impacto econômico foi imediato. Centenas de pequenas e médias empresas suspenderam operações por falta de energia e segurança. A interrupção dos sistemas elétricos e logísticos afetou diretamente a exportação de grãos, metais e equipamentos, ampliando a pressão sobre a já debilitada economia ucraniana. O comércio interno estagnou e as cadeias de suprimento sofreram uma quebra em cascata que atingiu desde o setor agrícola até a indústria de defesa. As imagens transmitidas por satélite mostravam uma linha de escuridão se estendendo por mais de 300 quilômetros, sinal de que as redes elétricas interconectadas haviam falhado em sequência. Estações de rádio e televisão saíram do ar e o governo recorreu a transmissões emergenciais feitas por geradores móveis. No terreno, autoridades tentavam restaurar comunicações básicas entre as frentes de combate, mas a ausência de sinal e combustível dificultava até mesmo o transporte de feridos. O episódio, considerado por analistas militares como um dos mais bem coordenados da guerra, reacendeu o debate político no continente europeu. Em Bruxelas, Berlim e Paris,
multiplicaram-se reuniões de emergência sobre a sustentabilidade do apoio militar à Ucrânia. A questão central passou a ser não apenas o fornecimento de armas e munições, mas a capacidade real da OTAN de acompanhar um inimigo que demonstrava evolução tecnológica e tática constante. Enquanto diplomatas ocidentais tentavam formular respostas, crescia o desconforto entre aliados. Alguns governos pressionavam por uma intensificação da ajuda, temendo que uma derrota em Kiev minasse a credibilidade da Aliança Atlântica. Outros, mais cautelosos, defendiam a limitação do envolvimento, alegando esgotamento financeiro e riscos de uma escalada direta com Moscou. O ataque, portanto, não provocou apenas destruição material, mas também fraturas políticas no bloco que sustenta a resistência ucraniana. Nos Estados Unidos, debates no Congresso refletiram a mesma divisão. Legisladores questionaram o uso de bilhões de dólares em pacotes de ajuda, cuja eficácia parecia diminuir diante da capacidade russa de adaptação. Já em Londres, o Ministério da Defesa britânico classificou a situação como um desafio estratégico sem precedentes e pediu revisão das doutrinas de defesa cibernética e antiaérea. Em Moscou, as declarações oficiais foram medidas e simbólicas. Porta-vozes do Kremlin afirmaram que os ataques tinham caráter preventivo e cirúrgico, voltados para neutralizar ameaças diretas à segurança russa. A mensagem implícita, porém, era inequívoca. A Rússia demonstrava domínio operacional sobre a retaguarda ucraniana e capacidade de executar ações simultâneas em múltiplas frentes. Ao cair da noite seguinte, Kiev ainda não havia restabelecido a normalidade. As luzes da cidade continuavam apagadas, os comboios parados e o som distante de geradores substituía o ruído cotidiano das ruas. O país, esgotado e dividido entre o esforço militar e a sobrevivência civil, entrou em uma fase de incerteza. Na Europa, crescia a percepção de que a guerra havia ultrapassado o campo militar, tornara-se um teste de resistência política, econômica e tecnológica para todo o Ocidente. Uma sucessão de explosões iluminou o céu de Kiev e de outras regiões do país, marcando o início de uma ofensiva russa de proporções inéditas desde 2022. Os mísseis de cruzeiro e drones lançados de bases em Kursk, Briansk e do Mar Negro atingiram quase simultaneamente subestações elétricas, centros logísticos e instalações de comunicação. O efeito foi imediato. A capital mergulhou em blackout e a rede de transporte e energia sofreu danos em larga escala. Nas primeiras horas, Kiev ficou praticamente isolada. A queda das comunicações dificultou o comando das forças locais e o colapso das linhas de energia paralisou usinas e subestações. As sirenes que antes sinalizavam alerta se tornaram ruído de fundo em meio a um cenário dominado pelo brilho intermitente de explosões. Depósitos de combustível nos arredores de Fastiv e Brovary foram atingidos, assim como centros de manutenção de veículos militares usados para abastecer as frentes de Kharkiv e Dnipropetrovsk. A destruição sistemática das rotas e infraestruturas mostrou uma ofensiva desenhada para imobilizar, não apenas para destruir. Nas regiões industriais do leste, especialmente em Donetsk, a situação assumiu contornos ainda mais graves. Pokrovsk e Mirno, cidades com papel logístico estratégico, foram alvos de bombardeios intensos que interromperam o transporte de suprimentos. Tropas ucranianas em Pokrovsk relataram falhas nas comunicações e ordens contraditórias, vindas do alto comando em Kiev. As guarnições ficaram presas entre o avanço russo e a ausência de reforços. A poucos quilômetros dali, Mirnor, até então tratada como bastião de resistência, foi praticamente arrasada após uma sequência de ataques aéreos que eliminaram suas defesas. Fontes de inteligência ocidentais e analistas de defesa em Bruxelas indicam que Moscou empregou um novo padrão operacional, uma combinação de ataques de saturação por drones de reconhecimento seguidos por mísseis guiados Iskander e Kalibr, disparados de diferentes eixos. Essa tática permitiu identificar e neutralizar defesas antiaéreas antes que as forças ucranianas tivessem tempo de reposicionar seus sistemas. O Ministério da Defesa da Rússia classificou a ação como ataque de dissuasão total, alegando que visava neutralizar alvos militares e centros de comando. O governo ucraniano
por outro lado, descreveu a noite como uma crise de infraestrutura sem precedentes. As autoridades confirmaram que diversas regiões ficaram sem energia elétrica e que os sistemas de interceptação, entre eles baterias Patriot e NASAMS, fornecidas pelos Estados Unidos e Noruega, ficaram sobrecarregados diante da densidade dos lançamentos. A falta de munições e combustível limitou as respostas. Enquanto isso, civis abrigavam-se em estações de metrô e túneis subterrâneos, enquanto o governo local tentava manter a ordem em meio a quedas de internet e comunicações móveis. Em Pokrovsk, a pressão militar se transformou em ultimato. Segundo fontes de campo, comandantes russos deram prazos para rendição sob ameaça de destruição total. As rotas de evacuação estavam sob vigilância constante de drones de ataque que interceptavam qualquer tentativa de fuga. Já em Mirnor, os últimos defensores abandonaram as posições após ficarem sem munição e apoio aéreo. A cidade, que simbolizava resistência desde o início do conflito, agora é apenas um amontoado de ruína. A desarticulação logística é uma das marcas dessa nova fase. Comboios ferroviários entre Poltava e Kharkiv foram interrompidos, armazéns incendiados e linhas de suprimento completamente desfeitas. Especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, com sede em Washington, afirmam que a operação de Moscou tem como foco o estrangulamento operacional, destruir a capacidade de reposição da Ucrânia e minar o moral das tropas através da paralisia. A ausência de combustível e de peças de reposição já compromete a mobilidade de blindados e caminhões nas frentes norte e leste. Nos arredores de Kiev, moradores relataram explosões próximas à central elétrica de Tripilska, uma das maiores do país. Imagens compartilhadas em redes locais mostram bairros industriais em chamas e colunas de fumaça se espalhando por quilômetros. Fontes militares afirmam que o ataque foi executado com drones Lancet e Shahed 136, além de mísseis Kalibr lançados do Mar Negro. A combinação desses armamentos teria saturado o sistema defensivo ucraniano, que não conseguiu interceptar a maioria dos projéteis. O cenário no fronte é de desgaste e confusão. Em meio à destruição, relatos de deserções e quebras de comando se multiplicam. Militares ucranianos acusam o comandante Oleksandr Syrsk de emitir ordens contraditórias e de manter unidades em posições indefensáveis. O Ministério da Defesa de Kiev tenta conter o descontentamento interno, mas a perda de dezenas de brigadas nos últimos dias reforça o sentimento de impotência entre as tropas. Analistas em Berlim e Londres afirmam que a estratégia russa busca não apenas conquistas territoriais, mas o colapso sistêmico da estrutura militar ucraniana. Essa abordagem de guerra prolongada, centrada em desgaste logístico, destruição de infraestrutura e bloqueio psicológico, repete padrões usados pela Rússia na Síria e na Chechênia, mas agora em escala ampliada. O Kremlin aposta em enfraquecer a resistência de Kiev antes do inverno, quando o frio extremo tornará a reconstrução e o reabastecimento quase impossíveis. Nas capitais ocidentais, o impacto político é imediato. A União Europeia convocou reuniões emergenciais em Bruxelas, enquanto Washington estuda novas medidas de apoio logístico. Contudo, o debate interno cresce. Até que ponto o prolongamento da guerra pode comprometer a estabilidade do bloco e o custo político de sustentar o esforço militar ucraniano? Diplomatas em Paris e Berlim já falam em pressão crescente para uma solução negociada, enquanto Moscou insiste em que as condições para diálogo não estão maduras. Com as defesas desorganizadas e a infraestrutura devastada, Kiev enfrenta um dos momentos mais críticos desde o início da invasão. A cadeia de comando, abalada por perdas e falhas de comunicação, tenta reagir em meio a uma crise de proporções inéditas. Pontes destruídas, ferrovias interrompidas e depósitos de combustível em chamas deixaram vastas regiões isoladas. As tentativas de reorganização esbarram em uma dura realidade. O território está fatiado, as rotas logísticas foram cortadas e as reservas militares estão no limite. O governo ucraniano, pressionado por aliados da OTAN, busca restabelecer o controle sobre as linhas de suprimento que conectavam o centro do país às frentes orientais, especialmente nas províncias de Donetsk e Kharkiv.
No entanto, cada tentativa de reabastecimento é monitorada por drones russos, que identificam e interceptam comboios antes que alcancem o destino. Em regiões como Poltava e Cherkasy, comboios ferroviários foram interrompidos após bombardeios de precisão que destruíram túneis e pontes estratégicas. Enquanto isso, as forças russas operam com uma coordenação raramente vista desde o início do conflito. O avanço terrestre, apoiado por esquadrilhas de helicópteros K-50 e II e bombardeiros táticos Su-34, é combinado com ataques eletrônicos que desativam comunicações, radares e sistemas de orientação de mísseis. A chamada Guerra Invisível, conduzida no espaço digital e eletrônico, tornou-se tão determinante quanto os combates nas trincheiras. Kiev luta, simultaneamente, contra explosões reais e contra o apagão informacional que paralisa suas respostas. A nova fase do conflito é marcada por precisão e velocidade. A Rússia consolidou uma doutrina que combina poder aéreo, sabotagem tecnológica e ofensivas psicológicas. Enquanto os mísseis cruzam o céu, mensagens automatizadas invadem canais de rádio e redes sociais, espalhando pânico e desinformação entre civis e soldado. O campo de batalha, antes delimitado por linhas de frente, agora se estende por toda a sociedade. Cada queda de energia, cada falha de internet é uma forma de vitória. Para Kiev, a reconstrução das rotas de suprimento se tornou um desafio quase simbólico. Cada trem restabelecido, cada linha elétrica reparada, representa um esforço para manter a nação funcional diante do colapso. Mas o tempo joga contra. A chegada do inverno, com temperaturas que frequentemente caem abaixo de zero, ameaça paralisar ainda mais a logística e agravar o sofrimento civil. A noite que incendiou Kiev e devastou Pokrovsk e Mirnor ficará marcada não apenas como uma ofensiva militar de larga escala, mas como o ponto em que a guerra cruzou todas as fronteiras visíveis. As bombas não atingiram apenas alvos estratégicos, atingiram o cotidiano, a confiança e a sensação de futuro de um país inteiro. O fogo que consumiu as fábricas e os trilhos também queimou a ilusão de estabilidade que Kiev tentava sustentar diante de seus aliados. Mais do que destruição física, o que se viu foi uma mensagem. A guerra moderna não se limita ao confronto entre exércitos, ela redefine o próprio conceito de soberania. O que Moscou demonstra agora é a capacidade de paralisar uma nação sem ocupá-la por completo, transformando a infraestrutura civil em alvo e a informação em arma. No horizonte, ainda ecoam os clarões da ofensiva. Kiev permanece à sombra de um inimigo que domina o tempo, o espaço e a comunicação. E a madrugada que começou com o som de sirenes, terminou como um símbolo trágico da era das guerras invisíveis. Aquelas em que o silêncio após a explosão é mais devastador do que o estrondo inicial. O ataque cibernético lançado pela Rússia contra Kiev marcou um ponto de inflexão na guerra moderna. Em vez de foguetes, foram enviadas sequências de código silenciosas, invisíveis e precisas, que derrubaram redes e paralisaram comunicações críticas em toda a capital ucraniana. A ofensiva digital começou durante a madrugada e atingiu simultaneamente servidores do governo, sistemas bancários e plataformas de energia. Em poucas horas, parte da infraestrutura civil e militar do país ficou fora do ar, antes que a OTAN conseguisse sequer convocar uma reunião emergencial em Bruxelas. O episódio revelou a nova natureza do conflito. Moscou vem aplicando uma estratégia híbrida que combina sabotagem digital, guerra psicológica e uso avançado de inteligência artificial para automatizar decisões de ataque. Em relatórios recentes, o Centro Europeu de Cibersegurança, com sede em Haia, classificou a operação como uma das ações coordenadas mais sofisticadas desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. A manobra reforça a tese de que o campo de batalha não está mais restrito às fronteiras físicas. Ele agora se estende por servidores, redes e satélites de comunicação. Fontes de segurança europeias afirmam que a operação foi planejada a partir de centros especializados em Moscou e São Petersburgo, com apoio de grupos estatais de ciberinteligência. O Kremlin teria
empregados softwares de intrusão e rotinas de sabotagem capazes de se replicar dentro das redes-alvo, desligando sistemas essenciais e coletando dados estratégicos, sem necessidade de comando humano constante. Essa automação marca um novo estágio da doutrina militar russa, a capacidade de travar guerras em microsegundos, com mínima exposição e máxima eficiência. Enquanto isso, os governos ocidentais lutam contra o próprio peso burocrático. Em Washington, relatórios sobre o incidente ainda eram revisados quando Kiev já havia restaurado parte de sua rede, com a ajuda de empresas privadas. A OTAN, que mantém centros de ciberdefesa em Tallinn e Bruxelas, reconheceu a dificuldade de reagir com a mesma velocidade de Moscou. A cadeia de decisões entre países membros, que exige consenso e múltiplos níveis de aprovação, torna-se um obstáculo num cenário em que os ataques são executados e concluídos antes mesmo de serem detectados. A dimensão civil da ofensiva ampliou seu impacto político. Milhares de cidadãos em Kiev, Dnipro e Lviv enfrentaram interrupções de energia, falhas em transações bancárias e perda de conexão à internet. O governo de Volodymyr Zelensky precisou mobilizar equipes de emergência digital e recorrer a parceiros estrangeiros, como a Estônia e a Polônia, para restabelecer parte dos sistemas. A vulnerabilidade aos exposta reforçou a percepção de que a guerra já ultrapassou as trincheiras e agora atinge o cotidiano das populações urbanas. Especialistas independentes descrevem o uso da inteligência artificial como o fator que mais altera o equilíbrio de forças. Algoritmos são capazes de selecionar alvo, medir impacto político e ajustar rotas de ataque em tempo real, sem necessidade de comandos humanos direto. Em contraste, a OTAN mantém protocolos que exigem autorização manual para cada resposta ofensiva, priorizando responsabilidade sobre rapidez. Uma postura que, embora ética, torna a reação lenta em um ambiente onde segundos definem vitórias. Nos bastidores da Aliança Atlântica, cresce a tensão. Washington cobra maior investimento em defesa digital dos parceiros europeus, enquanto países como Alemanha, França questionam a centralização das decisões nas mãos dos Estados Unidos. Essa divergência sobre liderança, financiamento e prioridade estratégica enfraquece a coesão da organização no momento em que o adversário demonstra independência tecnológica e coordenação imediata. Do lado russo, o investimento em infraestrutura digital começou muito antes da guerra. Desde o início da década passada, Moscou vem desenvolvendo redes próprias de busca, sistemas de pagamento e plataformas de comunicação nacionais, reduzindo a dependência de empresas ocidentais e fortalecendo sua resiliência contra sanções. O ataque a Kiev é resultado direto dessa estratégia de autonomia tecnológica, construída para garantir que o país possa agir e resistir sem depender de infraestrutura estrangeira. Além dos danos físicos e técnicos, a operação incluiu uma ofensiva paralela de desinformação. Bots e contas automatizadas inundaram redes sociais com mensagens contraditórias, espalhando rumores sobre sabotagem interna e corrupção no governo ucraniano. Essa guerra cognitiva, coordenada por softwares que simulam comportamento humano, multiplicou o pânico e confundiu a opinião pública. Enquanto técnicos tentavam restaurar sistemas, a população enfrentava uma avalanche de notícias falsas que corroíam a confiança nas autoridades locais. Apesar da magnitude do ataque, a reação ucraniana teve destaque. Com apoio de empresas internacionais de tecnologia, parte dos dados críticos foi migrada para servidores na Polônia e na Alemanha, o que permitiu restaurar comunicações básicas em poucos dias. Esse esforço conjunto entre Estado e iniciativa privada salvou a estrutura digital do país, mas também evidenciou uma dependência preocupante. Sem suporte externo, a Ucrânia dificilmente sustentaria seu sistema informático diante de ataques sucessivos. O caso de Kiev tornou-se um divisor de águas para o mundo da defesa e da diplomacia. Mais do que um simples incidente cibernético, ele revelou a nova lógica da guerra moderna. Conflitos já não se travam apenas com blindado, mísseis e aviões, mas em cabos de fibra óptica, servidores subterrâneos e centros de dados espalhados pelo planeta. As linhas de código substituíram as linhas de frente, e os ataques digitais agora podem paralisar um país inteiro, sem que um único tiro seja disparado. Especialistas em segurança internacional afirmam que a ofensiva contra a capital ucraniana foi o equivalente contemporâneo de um teste nuclear, uma demonstração silenciosa de poder
poder capaz de redesenhar doutrinas militares em Washington, Bruxelas e Pequim. Moscou entendeu antes de todos que a supremacia no século XXI não se mede apenas por quantos tanques um exército possui, mas pela capacidade de manipular, interceptar e proteger dados em tempo real. Cada pacote de informação interceptado vale tanto quanto uma posição conquistada no campo físico. A guerra do futuro, que muitos ainda viam como ficção científica, já está em curso. As batalhas são travadas por engenheiros, matemáticos e programadores, não apenas por soldados. O território a ser conquistado não é uma colina ou uma cidade, é o domínio da infraestrutura digital, onde quem controla os fluxos de informação controla o destino das nações. Um ataque bem-sucedido contra uma rede energética ou financeira pode gerar mais impacto político do que um bombardeio aéreo. Para os estrategistas da OTAN, o episódio de Kiev funcionou como um choque de realidade. O poder militar convencional, ainda essencial, mostrou seus limites diante de adversários que operam no invisível. Tanques, caças e mísseis continuam relevantes, mas perdem valor sem proteção digital que assegure comunicações, satélites e cadeias logísticas. A vulnerabilidade cibernética de uma aliança que se apresenta como o maior bloco militar do mundo tornou-se tema de urgência em reuniões a portas fechadas. O recado russo foi claro e calculado. Moscou demonstrou que a tecnologia, quando dominada e integrada à doutrina de Estado, pode substituir décadas de desequilíbrio estratégico. Ao explorar o ciberespaço como ferramenta de dissuasão e ataque, o Kremlin redefiniu o conceito de poder. A soberania digital, antes um termo restrito a debates técnicos, transformou-se em questão de sobrevivência nacional. A lição para o Ocidente é dura. Nenhuma aliança, por mais rica ou armada que seja, pode vencer uma guerra se depender de sistemas que não controla. Em um mundo onde cada bit pode ser arma, independência tecnológica é sinônimo de segurança. E enquanto potências ocidentais ainda discutem regras e protocolos, Moscou já atua dentro de um novo paradigma, onde quem domina os dados domina o conflito.